refletir a nossa história e o nosso processo de conversão. Ou seja, desde a origem do nosso pecado e também ali do batismo. Pois reconhecemos que no nosso batismo nós nascemos em Deus e nos tornamos dignos, filhos dele. Só que tem um porém. O batismo nos dá essa graça de alcançarmos então a oportunidade da salvação, porém as marcas do pecado permanecem em nós. É aquilo que a igreja nos coloca como as concupiscências, ou seja, as nossas paixões desordenadas, a inclinação para o mal. Isso ainda permanece em nosso coração e nossa vida. É por isso que a todo momento nós estamos vivenciando sempre o tempo de conversão. Aqueles que colocam na cabeça o entendimento, eu já me converti, já me encontrei com Cristo Jesus, não tenho mais necessidade de me mudar, de converter. Pelo contrário, é todo momento, a cada instante, todos os dias devemos fazer a nossa reflexão, o exame de consciência e perceber o que ainda preciso mudar que não está gerando frutos. É aquilo que nós encontramos então no Evangelho. Aqueles discípulos encontraram com Jesus, todos perplexos, percebendo que os galileus estavam sendo mortos de uma forma tão dolorosa. E para nós, Jesus nos coloca então essa condição. Se vocês se espantam, com a morte deles, se coloque também no lugar. Será que se um dia a minha vida pode ter uma morte daquela, então como me livrar desta morte penosa, desta morte onde nós cremos na ressurreição, mas também sabemos da dimensão do céu, purgatório e inferno? Mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso conosco, que esta vinha, o tempo da misericórdia, esta terra. Ou seja, aqui estamos suscetíveis ainda ao erro, ao pecado, a cair e também a se levantar. Papa São João Paulo II vai nos colocar que o santo não é aquele que nunca caiu, mas é aquele que cai e se levanta a cada instante, a cada momento, reconhecendo seus erros, suas misérias. E quando nós percebemos então no Antigo Testamento, Deus selando ali uma aliança, levantando um profeta no meio para poder libertar um povo que estava cativo, que já estava acostumado até viver aquela vida de escravidão, de pecado, de miséria. E Deus escutou o sofrimento daquele povo. Então enviou Moisés para ser o profeta, e profeta nós sabemos que é boca de Deus, ou seja, todo batizado é um discípulo missionário, e todo batizado também é um profeta. Devemos ser um profeta no nosso tempo, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, onde nós estivermos. Ser essa boca de Deus na vida daqueles que muitas vezes não encontram alegria, não encontram ânimo, não encontraram ainda a esperança de Cristo Jesus. E se nós fazemos essa experiência, se estamos aqui dentro da igreja, nos alimentando da palavra, da Sagrada Eucaristia e desta vivência de comunidade, o que ainda tem causado um fechamento para aqueles que estão lá fora, para a nossa sociedade? O que ainda nos impede de anunciar, de falar, sem medo, sem vergonha alguma, ao invés de apenas reclamar e murmurar? É aquilo que aquele povo no deserto. Ou seja, Moisés foi e libertou, caminhou com eles. Só que ali no meio começaram a reclamar de sede, de fome, começaram até a sentir saudade das cebolas que eles comiam no Egito, no tempo que eles eram escravos. E na nossa vida de pecado também é desta forma. Quantas vezes que a gente acaba colocando para Deus alguns compromissos, algumas situações que Ele deve realizar, conforme a nossa humanidade, conforme o nosso gosto, e a gente espera e nada de acontecer. E a gente acaba falando para dentro: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito. Deus não está me escutando, Deus não está realizando.
o emprego que eu pedi, a casa que eu pedi, a realização que eu quis, Ele não providenciou, eu vou seguir conforme aqui o meu prazer, o meu gosto. E era assim também um povo naquele deserto, reclamando, 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 só que eles não conseguiam observar que Deus escutou o grito deles, está realizando um processo de purificação. Tem um salmo na Sagrada Escritura que nos coloca que Deus nos leva ao deserto para saber o que está dentro do nosso coração. Então, se estamos vivenciando este momento de quaresma, um momento de reflexão, um momento de meditação, é exatamente por isso, para olharmos para nós mesmos e perceber o que precisa ser mudado ainda, que não está dando fruto. E o nosso fruto é exatamente o amor, a caridade, as boas obras, as virtudes que nos elevam ao céu. E acabamos nos tornando ainda mais a face de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Então, olhemos com misericórdia. Deus me chamou, disse, eis-me aqui, saí de Bernardes, Deus me acolheu aqui na pessoa do Monsenhor Miguel e também de toda a comunidade. Desde já agradeço por esse carinho e fiquei então em torno de uns 3 meses aqui com vocês. 3 meses de experiências. Eu tentei o máximo não me envolver muito com a comunidade, porque eu sei que esse momento chegaria um dia, mas mesmo assim acabei participando e vivenciando algumas experiências, escutando algumas histórias que carregarei comigo no meu coração. Monsenhor Miguel, não tenho nem o que falar, né? Ele foi meu reitor em 2015, sofreu um acidente em 2012, fui atropelado. Lembro até hoje deste dia, 12 de março. Tinha acabado de chegar no seminário. Eu e mais um amigo estávamos andando lá no calçadão, no centro de Prudente, e nisso deu o horário. E vocês conhecem o Monsenhor Miguel, né? Ele é bem pontual. E a gente olhou no relógio, meu Deus do céu, já está dando a hora. E a gente não conhecia que ônibus pegar, isso, aquilo, e vai. Aí lembrei de um telemoto, e fomos. E na hora de atravessar, nem prestei atenção no semáforo, porque, como diria o Monsenhor Miguel, lá em Venceslau não existe. Então, eu olhei apenas a faixa, vi uma moto e um carro parado e achei que estavam parados para mim, né? Passar. E aí eu virei para o meu amigo, corre. Nisso eu corri. Aí um carro veio, não deu nem tempo de frear, me pegou em cheio na lateral e me jogou lá mais ou menos naquele canto, assim, à distância. E agora? Sem telefone do seminário, acabei de chegar e tudo, mas Deus é tão bom que a pessoa que ocasionou isso, conhecia o Monsenhor Miguel, conhecia o seminário, então, e nada de ruim aconteceu comigo. Eu dou até um testemunho, falo assim, que na hora que eu caí, era como se eu tivesse caído no colo de alguém. Aí eu falo até hoje, a Nossa Senhora, que me guardou, a nossa mãezinha, né, que cuidou e não deixou com que quebrasse nada. Então, fiz todos os exames, e eu lembro até da cena, eu lá, deitado na maca, aí eu escuto os passinhos chegando. Aliás, eu abri os olhos assim, eu vi o Monsenhor Miguel sentadinho com o terço assim, ó, e olhando com um sorrisão dele assim para mim. É, meu filho. Naquela hora, eu pensei, vixe, quando chegar em casa a gente conversa, né? Já vou fazer sua carta para você ir embora. Mas não, ele não fez isso não, me acolheu muito bem, cuidou e ainda fez até umas brincadeiras, tadinho. Achou que o semáforo era árvore de Natal, né, pisca-pisca. Então essa alegria toda me contagiou, realizei o estágio pastoral com ele também e hoje, com a graça de Deus, já ordenado padre, tive esse momento, essa alegria de estar junto com ele. Diz ele que vai se aposentar, mas eu falo que ele ainda tem muitos anos pela frente. Não é verdade, comunidade? Tem. Então, muito obrigado. Deus os abençoe. Contem sempre com as minhas orações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.